Oi gente, tudo bem? Eu sou a Fernanda, eu passei em medicina no segundo colegial e hoje já é quase véspera de ano novo e eu decidi fazer esse vídeo muito especial e muito importante pra mim, porque assim como essas dicas me ajudaram muito e foram um diferencial pra minha aprovação, eu acho que isso pode ajudar muito vocês. Bom, primeiramente, hoje eu já tenho 19 anos, mas eu passei com 16. Hoje eu já consigo reconhecer algumas coisas que eu fiz e que não foram boas naquela época e também coisas que eu fiz e que realmente foram um diferencial para que eu conseguisse ser aprovada tão cedo num curso que é tão concorrido como a gente sabe. Eu sei que é o sonho de muita gente. E uma das mensagens que eu quero passar hoje aqui é que com a estratégia certa, a rotina certa, não tem erro. Pode demorar um pouquinho, mas não tem erro. Uma hora você vai conseguir. Assim como dito pelo meu professor Diego, só não passa quem desiste. Vou contar um pouquinho como que foi tudo isso. Eu fiz o meu ensino médio inteirinho, inclusive, tipo, meu ensino fundamental, meu ensino médio. Eu fiz tudo numa mesma escola. Eu fiz no Colégio Degrau em Araçatuba. E assim, eu realmente não tenho que reclamar. O material que eles utilizavam era do Positivo, que vinha lá de Curitiba. Assim, eu gosto muito do material deles, não falta exercício de fato, você tem exercício na apostila, tem um caderno só de exercício, é muito bom mesmo. Então assim, com certeza o material, mais os professores me ajudaram muito, só que teve algumas estratégias que eu mesma utilizei que foram um diferencial para que eu conseguisse ser aprovada tão rapidamente. E não é porque eu sou super inteligente, eu tenho QI elevado, eu sou esforçada e com as estratégias certas não tem erro. Gente, eu juro, se eu conseguir, você pode ter certeza que você vai conseguir. Bom, em primeiro lugar, o diferencial foi realmente os resumos. Isso foi algo essencial na minha vida e que facilitou demais, não só eu aprender o conteúdo, como depois eu conseguir revisar esse conteúdo de forma rápida e bem específica. Eu sei que hoje na internet tem vários resumos prontos, resumos até coloridos e cheios de imagem, tudo. Eu realmente acho que ajuda demais. Só que eu ainda sou daquela mais tradicional que acredita que você mesmo precisa fazer o seu resumo. Porque você sabe exatamente, você leu e você vai transcrever aquilo que você entendeu sobre o conteúdo. Então, quando você for ler novamente, vai ser o seu pensamento e não aquilo que estava escrito na apostila, mas o que você entendeu sobre aquilo. E é muito mais fácil você relembrar isso, porque é a sua interpretação, entendeu? Você faz o seu resumo. Eu lembro que às vezes chegava na prova do vestibular, eu lembrava exatamente onde estava o meu resumo sobre aquele conteúdo, qual a cor que eu tinha feito aquele resumo, ou em que parte, se estava lá em cima, se estava na parte de trás, eu sabia, mais ou menos localização. E eu não tenho memória fotográfica, isso é mais a memória que você mesmo foi lá, escreveu e você lembra onde você colocou. Então, os resumos foram um diferencial, não só para que eu aprendesse o conteúdo para estudar para a prova, mas que depois eu revisasse de uma forma muito mais fácil. Bom, cá entre nós, quando começa a chegar perto dos vestibulares, a gente nunca quer voltar na apostila e ficar lendo aquele texto enorme, porque além de dar ansiedade de, meu Deus, quando vai acabar isso, olha o tanto de coisa que eu tenho para estudar, você também economiza o seu tempo, você sabe onde procurar. Às vezes você sabe, vamos supor, um conteúdo que é muito complexo, muito extenso, e você sabe a maioria da parte dele, você sabe quase tudo desse conteúdo, mas tem um tópico importante que às vezes você não tá lembrando, você pode ir exatamente naquele tópico e revisar por conta dos seus resumos, entendeu? Então fica uma organização maior e uma economia de tempo maior. E economizar tempo quando você é vestibulando, isso daí é essencial. A segunda dica é o seguinte: eu pegava os meus resumos, eu relia a teoria e eu já ia fazer exercício. Gente, fazer exercício é muito importante. Tem pessoas, eu conheço vários estudantes que focam muito só na teoria. Não, porque eu preciso estudar, não sei o quê. Mas, gente, quando você for fazer uma prova, você vai fazer uma prova de teoria ou você vai fazer uma prova de exercícios? De exercícios. É óbvio que para você fazer exercício, você precisa da teoria. Mas chega num ponto que se você já sabe muito bem aquela teoria, você tem que fazer mais exercício do que voltar para revisar aquilo. Revisou a teoria, viu que tá sabendo? Vai fazer exercício. E faça o máximo exercício que você puder. Que você faça desde os mais fáceis até os mais difíceis. E os fáceis, para você fazer os difíceis, você precisa entender o fácil, entendeu? Muitos. Porque quando você chegar na prova, você vai saber exatamente como que é cobrado aquele conteúdo. Às vezes você não precisa estudar um assunto por inteiro. Você sabe exatamente o que é cobrado daquele conteúdo. Às vezes é só uma passagem de um evento inteiro. Então você tem que saber exatamente em que ponto é cobrado e como é cobrado. A segunda dica que eu quero dar para vocês é sobre simulado.
como que eu fazia os simulados para me sentir segura, para quando eu chegasse na prova e eu pensasse, nossa, eu já fiz isso antes, eu consigo fazer isso novamente. A minha dica para simulado é o seguinte: eu pegava todos os dias da semana e eu separava cada um para estudar uma única matéria. Muita gente não gosta disso, acha que é melhor separar. Hoje eu vou estudar um pouco de exatas e um pouco de humanas, para pegar os dois lados do cérebro. Eu, particularmente, não gostava disso. Eu gostava de pegar um dia da semana, focar em uma única matéria, para que eu conseguisse aprofundar o meu conhecimento e ficar mais segura naquela matéria conforme o vestibular que eu quisesse. Por exemplo, você vai pegar um simulado para fazer da UFMS. Eu não fazia ele todo, tipo, eu não pegava segunda-feira, sentava e fazia a prova do início ao final. Fazia a redação, fazia os outros conteúdos, eu não fazia assim. Segunda eu vou estudar biologia. Então eu pegava toda a parte de biologia da UFMS e resolvia. Se eu errasse algum conteúdo, vamos supor que eu errei um conteúdo de botânica, eu voltava na teoria, nos meus resumos, e eu via que parte que eu tinha errado de botânica, se eu realmente sabia botânica e por que que eu tinha errado aquilo. Será que foi tipo erro de teoria, eu não lembrava aquele termo? Foi erro de falta de atenção? Eu confundi algum termo? Qual foi a causa de eu ter errado aquilo? E eu fazia isso durante a semana com todas as matérias, segunda biologia, aí na terça eu vou fazer física. Então isso é muito importante. E se você ficar com alguma dúvida, você tenta tirar a dúvida já naquele dia. Porque quantas vezes já aconteceu de eu ter uma dúvida, eu mandar pro professor essa dúvida no WhatsApp e depois eu esquecesse dela, e quando eu fosse voltar eu nem lembrava qual era a minha dúvida. Então é muito importante, teve dúvida, manda pro professor para ele te ajudar a resolver esse exercício, ou se for algum erro de teoria, alguma coisa que você entendeu errado, que aí resolvendo, na próxima vez que aquilo for cair, você já vai estar mais esperto e você vai saber exatamente o que fazer. Outra dica que eu quero dar para vocês é que você escolha a faculdade que você realmente quer, para que você coloque muito mais tempo nela na hora de estudar. Ah, se eu quero o FMS, o que você vai fazer? Você vai pegar todas as provas antigas que você conseguir desse vestibular e vai fazer todas as semanas esse mesmo procedimento. Às vezes acontecia de uma semana eu fazer tipo 2022, na outra semana 2021, 2020, você vai fazer no máximo que você conseguir até esgotar as provas. Gente, pensa, se toda semana você fizer isso durante um ano inteiro, você vai zerar praticamente todas as provas que você conseguir. Então, você coloca tempo naquilo que você mais quer, independente de onde seja, sabe? Gente, outra dica que eu quero falar realmente é sobre os pesos. Então, assim, você tem que conhecer a universidade que você quer e saber onde que tá o peso de cada prova. Porque, por exemplo, às vezes biologia e química vale 2, então os seus pontos vão ser multiplicados por 2. Redação, às vezes, vale 3, então a sua redação vai ser multiplicada por 3. Então, você sabe que você tem que colocar mais tempo naquilo que tem mais peso. Outra dica que eu quero dar para vocês é que você foque exatamente onde você tem dificuldade. Se você tem muita dificuldade em matemática e física, como era o meu caso, você tem que colocar mais tempo de estudo para essas matérias, porque provavelmente vai ser isso que vai colocar você naquela vaga ou vai tirar você daquela vaga. A maioria dos estudantes tende a estudar somente aquilo que gosta, porque nós somos acostumados realmente a focar naquilo que a gente fica mais acomodado, que a gente tem mais afinidade, né? Mas isso é um erro, porque quem quer medicina de verdade realmente tem que saber todas as matérias, tem que saber muito bem todas as matérias. Então, se você tem muita dificuldade em exatas, assim como era comigo, eu recomendo que você faça muitos exercícios, porque exatas é como uma professora minha já falou, você tem que saber o pulo do gato, entendeu? Para resolver aquele exercício. Às vezes você olha um exercício e você pensa, cara, nunca que eu ia pensar nisso para resolver esse exercício. Só que se você já fez ele uma vez, na próxima vez que cair, você vai pensar, nossa, mas teve uma questão que isso caiu, eu resolvi assim, assim, assim. E aí você vai lembrar como resolver e vai conseguir resolver aquele exercício. Por isso que é de extrema importância. Outra dica que eu quero dar é que você entenda que cada assunto e cada conteúdo tem que ser estudado de uma forma. Não dá para você estudar da mesma forma todas as matérias. Por exemplo, biologia, história, geografia, eu focava muito realmente nos resumos, porque eu sei que é muita teoria. Quanto mais você souber dessas coisas, mais fácil você vai resolver o exercício, porque são exercícios teóricos. Já para exatas, que era matemática e física, eu recomendo que você faça realmente exercícios focados nesses conteúdos. Então, é melhor você sentar e fazer vários exercícios de matemática, mesmo que você ainda não saiba muito bem como resolver, você vai se sair muito melhor do que você ficar estudando a teoria, porque, gente, não tem como você ficar estudando só a teoria de matemática, a teoria de física, porque o que importa realmente é na prática, depois se você vai conseguir resolver aquele exercício.
Outra dica que eu dou é foque muito na redação, porque a redação é de extrema importância na maioria dos vestibulares. Então, foque muito na redação, faça pelo menos uma redação por semana. E uma coisa que é muito importante, que foi diferencial para mim também, foi corrigir a minha redação. Ah, eu tirei 920 na redação. Tá, mas por que eu não tirei 1000? O que ficou faltando? Foi ortografia? Foi falta de coesão? Foi falta de conectivo? Qual foi a causa para que você corrija essa redação, reescreva ela e entregue para ver se você realmente entendeu qual foi o seu erro? Porque, gente, pior do que errar, porque com o erro a gente aprende muito, é você errar e não corrigir o seu erro, porque você vai continuar errando sempre, sempre. E essa correção de erros eu não fazia somente com a redação, eu fazia também com os simulados que eu resolvia. Você vai atrás dos seus erros que você vai aprender muito com eles. E aplicando tudo isso durante o ensino médio, desde o primeiro colegial, estudando dessa forma, foi como eu consegui ser aprovada em medicina no segundo colegial. E foi assim um choque muito grande, porque eu fui pra Marília, fui prestar Unimar, e eu prestei assim, gente, por prestar, sabe? Não prestei como treineiro, prestei valendo, só pra ter aquela noção de, nossa, será que eu tô no caminho certo? Eu realmente não esperava passar. E quando eu passei, eu fiquei muito feliz, assim, os meus professores ficaram muito felizes, e foi aí que eu não fiz no segundo colegial a faculdade, mas só por eu ter passado, eu já fiquei muito feliz, porque eu sabia que eu tava no caminho certo, e que se eu continuasse assim, uma hora ia dar certo. Eu precisei fazer 2 anos de cursinho. Foi aí quando esse ano de 2022 eu consegui dar entrada no meu FIES, eu vou finalmente fazer uma faculdade. E assim, eu tô muito feliz porque foi nessa trajetória toda que eu aprendi muita coisa, tanto com os professores, aprendi a estudar, eu me conheci, saber o que eu tinha dificuldade, e isso foi realmente diferencial para a minha aprovação. E eu tenho certeza que se você fizer tudo isso, você vai ser aprovado, mesmo que demore um pouco, porque realmente o conhecimento ele precisa ser construído, ele precisa ser moldado, até que você esteja pronto realmente para você conseguir ingressar em uma faculdade. Mas assim, nunca desista dos seus sonhos, porque você vai conseguir. Bom, gente, então é isso. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo e que realmente, de coração, venha ajudar muito vocês. Eu acredito muito em vocês, eu já falo isso porque eu sei como que é a cabeça de um vestibulando. A gente fica o tempo inteiro achando que não vai conseguir, que é melhor desistir, que não é capaz. Essas coisas realmente vêm. Mas assim, todo mundo um dia vai conseguir, independente de onde seja que você passe ou a forma que você vai conseguir ingressar, mas você vai conseguir. Só não pode desistir do seu sonho, tá bom? Um beijo e é isso e até a próxima!